Boa noite. Opa, me assustei. Vou manter mais distante. Boa noite, amados. Foi bom para descontrair, né? É muito bom a gente rir, se alegrar e ser gratos ao Senhor Deus. O Senhor Deus sempre quer a nossa alegria, a nossa felicidade. A alegria é muito importante para cada um de nós. Deus quer que cada um de nós sejamos felizes. Que a graça e a paz do Senhor reinem em nossas vidas, amém? Também damos boa noite a todos os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando pelas mídias da igreja. É muito bom ter vocês conosco, participando do culto de adoração e louvor a Deus. A nossa vida, ela precisa ser vivida, fundamentada na fé em Jesus Cristo. Na fé nas ações de Deus, na fé nas promessas que o Senhor Deus tem para conosco. Nós precisamos viver em função da fé. A palavra de Deus nos diz que o justo viverá da fé. Então, nós precisamos viver na fé. E para viver através da fé, Deus permite que nós passemos por provas. Muitas provas são, sim, Deus criando, Deus colocando no nosso caminho para fortalecer a nossa fé. E a Bíblia está cheia de relatos dessa maneira. E é importante nós termos a alegria, o prazer, a gratidão a Deus e, por conta disso, buscarmos fortalecer a nossa fé cada vez mais. Uma coisa muito importante é que a fé que nós buscamos fortalecer hoje serve para hoje. Amanhã nós precisamos de novo estar fortalecendo a nossa fé. Precisa ser um processo contínuo no nosso relacionamento com Deus, para que quando vierem as provas, quando vierem as dificuldades, tudo isso redunde em fortalecimento da nossa fé e não em enfraquecimento da nossa fé. É muito importante isso. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 29. Marcos 9, 14 a 29. Nesse evento, Jesus traz lições maravilhosas para cada um de nós. E nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas. Diz a palavra de Deus, sob o título do jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? Ou seja, que discutiam com os discípulos. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse a teus discípulos que o expulsasse, e não puderam fazer isso. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo.
E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? Ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Repetindo o versículo 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como que morto. De tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Vamos todos falar juntos? Com oração e jejum? Com oração e jejum. Pai de amor, estamos diante de Ti, Senhor Deus, lemos a Tua palavra. Que a Tua palavra encontre morada em nossos corações. E a cada dia, Senhor, transforme a nossa vida mais e mais. De forma que a nossa fé em Ti, Pai, possa aumentar a cada dia. E que assim nós possamos não só ouvir falar, mas possamos, Senhor Deus, experimentar o que o Senhor Jesus Cristo disse, que tudo é possível ao que crê. Pai, ajuda-nos, Senhor Deus, a termos essas experiências maravilhosas contigo, para a honra e glória do Teu santo nome. No nome santo de Cristo Jesus. Amém, amém. Amados, esse texto traz diversas lições. Jesus Cristo não fala assim: pode ser que a fé consiga fazer alguma coisa. Ele disse, ele afirmou: tudo é possível ao que crê. Mas o problema, isso aí se refere à fé, mas o problema é o que nós entendemos por ser fé. Muitas vezes nós nos equivocamos. Existem pessoas que pensam que a fé é um pensamento positivo. As pessoas imaginam assim: se eu pensar sempre o bem, se eu pensar só coisa boa, tudo de bom vai acontecer comigo, nenhum mal virá. Outros pensam: não, se eu pensar só coisa ruim, só coisa negativa, o mal vai estar sempre sobre mim. E aí surge o pensamento positivo e o pensamento negativo. Agora, quem é que acredita que o pensamento positivo e o pensamento negativo é fé? Levanta a mão. Ainda bem que ninguém levantou. E você aí em casa levantou? Eu não estou vendo não, mas Deus está vendo, você sabe. Pensamento positivo não é fé. Nós podemos até ter, que faz bem para o nosso sentimento, que nos tira muitas vezes de pensamentos ruins, sim.
Mas pensamento positivo não é fé, e pensamento negativo não é ausência de fé. Olha o que Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A fé está demonstrada aqui por Jesus Cristo. Nesse contexto aqui, nós vemos um relato anterior muito interessante. Jesus Cristo separou Tiago, Pedro e João e foi para o monte orar, e ali houve a transfiguração, uma experiência sobrenatural, divina, na vida daqueles discípulos. Eles viram Jesus conversando com Moisés e com Elias. Aqueles 3 discípulos desceram maravilhados. E chegando ali, descendo do monte, creio que Jesus e os discípulos se deparam com os outros discípulos ali. E aqueles discípulos que já tinham visto tantas maravilhas de Deus. Sabe uma das maravilhas de Deus que eles viram? Jesus Cristo andando sobre o mar. Que coisa maravilhosa. Eles já tinham presenciado Jesus Cristo curando. Antes desse relato aqui, Jesus Cristo já tinha nomeado os apóstolos. Então, eles já tinham experiência com Jesus Cristo. Mas isso não foi suficiente. A ponto de Jesus Cristo fazer uma declaração assim, tão impactante, repreensiva para os discípulos. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Que palavra dura do Senhor Jesus Cristo. Será que Deus não está pensando isso também de nós? Ah, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está aí acompanhando. Deus deseja mais de cada um de nós. Mas como nós falamos em fé, é necessário a gente ver a definição de fé. E lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, a Bíblia descreve a fé. E aí nos dá clareza que não é pensamento positivo. Fé também não é assim, tudo que eu desejo, não é só pensamento positivo, mas tudo que eu desejar, eu vou conseguir da forma que eu quiser. Não, amados. E lá em Hebreus 11, no capítulo 1, diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé, ela está fundamentada na palavra de Deus. Ela está fundamentada na confiança de que Deus há de realizar tudo aquilo que Ele prometeu. Vírgula por vírgula, palavra por palavra, na nossa vida. Então, amados, fé não é escolher o que eu quero. Fé é se alinhar com a vontade de Deus. E crendo, confiando em Deus, pedindo, e Deus concedendo. Veja que coisa maravilhosa. Normalmente nós imaginamos, não, fé é eu me empoderar e eu falar, isso aconteça, isso vai acontecer. Não. A fé é o alinhamento com a vontade que Deus quer fazer na nossa vida. Mas para a fé aumentar, para a fé desenvolver, para a fé crescer, há necessidade de uma ação contínua, de uma ação permanente, de buscar compreender a vontade de Deus, mais do que compreender, de viver a vontade de Deus. Tem uma ilustração que fala e coloca sobre oração, mas isso está relacionado com a fé, porque a fé está intrinsecamente relacionada com a oração. Uma ilustração que um cavaleiro estava
caminhando e ele chegou, tinha um abismo muito grande na frente, ele desceu do cavalo e começou a orar. Era um servo do Senhor. Orou, passou mais de uma hora orando. Aí vem outro cavaleiro correndo. Só que aquele cavaleiro correndo chamou a atenção, ele parou e olhou. O cavaleiro não parou para orar, não. Ele pulou e foi embora. Aí esse que já tinha orado ali, vamos botar em muito tempo, 2 horas, levantou, pegou o cavalo, voltou lá atrás e correu, pulou, caiu, morreu. Aí diz a história que ele chegou na presença de Deus, Senhor, eu não entendi nada. Eu que ajoelhei, orei e morri. O outro passou direto, foi embora. Aí diz a história que Deus disse para ele, sabe por quê? Porque você só ora quando tem necessidade. O outro já vinha em oração lá de trás. E ele sabia o que eu queria. Pulou, foi embora. Vocês entenderam? Ah, meus irmãos, como Deus quer fazer coisas na nossa vida pela fé. Para termos fé, a Bíblia nos mostra como é que funciona. Romanos 10, 17. Eu falo assim o texto, mas vocês conhecem o texto qual é. Eu falei a referência, vocês conhecem. Diz assim, de sorte que a fé, vamos todos falar juntos? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então nós aprendemos que a fé surge através da palavra de Deus. A fé surge quando nós somos expostos à palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus trabalha em nossa vida, em nosso coração, trabalha na tua vida, meu amigo, que está aí ouvindo, para que você receba Jesus Cristo como Salvador. Mas vocês pensam que é só aí? Não. Estamos salvos, temos o Espírito Santo de Deus, mas Deus quer que nós progredamos através da fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Então, amados, nós vemos que o desenvolvimento da fé está intrinsecamente ligado à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz. Por isso que em Hebreus 11:6 fala o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário que aqueles que dele se aproximam, creiam que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé, não tem condições nenhuma de nós nos aproximarmos de Deus. Mas, meus irmãos, para continuarmos o desenvolvimento da nossa fé, a fé precisa ter uma ação intencional em cada um de nós, demonstrando o exercício do nosso livre-arbítrio, em buscar fortalecê-la. Para quê? Para a gente compreender a vontade de Deus. E as nossas orações estarem alinhadas direto com o trono de Deus. E nós vermos o sobrenatural acontecendo. Nós vimos aqui nesse texto, e nós vamos falar dele, continuar, mas é necessário nós reforçarmos isso sobre a fé. A Bíblia, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é o manual da fé. É o manual que nos ensina a viver pela fé. Lá no início, Abraão, pela fé, obedece o que Deus vai falando. Mas chegou um momento que Deus quis provar a fé de Abraão. Ainda bem que Abraão entendia o que era fé. E Deus pede a Abraão que sacrifique o seu único filho. Gênesis 22:5 fala sobre isso. Esse 22:5 é uma prova concreta, não sentimental, não por achismo,
mas da experiência que Abraão tinha com Deus. Deus pede que Abraão sacrifique Isaque. E prontamente Abraão levou. Mas quando ele chegou a uma distância, ele deixou os seus servos. E ele disse para os servos: nós vamos lá sacrificar. E ele falou o que depois? E depois voltaremos, eu e o moço. Ora, Abraão não sabia que Deus tinha mandado ele sacrificar o seu filho? E Abraão tinha dúvida que ele ia fazer? Não, ele ia fazer. Essa prova de fé, amados, não é para provar a Deus, porque Deus sabe de tudo. Essa prova de fé é para nós termos experiências sobrenatural com Deus. E foi isso que Deus fez com Abraão. Pastor, então, como o senhor sabia que Abraão conhecia a vontade de Deus e sabia que Deus ia fazer alguma coisa, que o filho ia voltar? Sabe por quê? Porque Deus tinha prometido a Abraão. Deus tinha falado com Abraão que ele teria esse filho, ele teve pelo poder sobrenatural de Deus. E Deus falou que na descendência de Abraão, toda a terra, todas as famílias seriam benditas. Então, Abraão sabia que Deus queria a existência do seu filho. Mas ele aceitou, obedeceu, confiou em Deus. Eu penso que Abraão foi assim pensando: Deus me deu, eu vou sacrificar e Deus vai ressuscitar, ele vai voltar comigo. Não tenho dúvida. Convicção, é isso que é fé. Os outros dois, o outro se refere a Pedro. Pedro, quando estava no barco, Jesus multiplicou a primeira vez os pães. Jesus mandou os discípulos irem na frente, ele ficou orando. Mas depois, na madrugada, ele vem andando sobre as águas. Os discípulos se desesperaram, ficaram loucos, acharam que era um espírito, qualquer coisa. Jesus Cristo fala: sou eu. Aí Pedro não falou assim: bem, pela minha vontade eu já vou andar na água, já vou. Jesus Cristo: não. Pedro falou: se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Aí Jesus Cristo olhou para Pedro e falou: venha. A ação de Pedro em andar sobre as águas era a vontade dele exclusiva, ou primeiro era a vontade de Jesus? Era a vontade de Jesus. E quando Jesus Cristo fala: vem, Pedro não titubia, não vacila, Pedro vai e anda sobre as águas. Quando viu a tempestade, aquilo ali, tudo que aconteceu com a fé dele, diminuiu, ele começou a afundar, ele clama, Jesus Cristo levanta. E o interessante, que Jesus estava a uma distância do barco, então Pedro foi andando, Pedro chegou tão perto de Jesus, que foi suficiente para ele levantar a mão assim, Deus e Jesus Cristo pegar e levantar Pedro. Então ele andou muito naquele mar tempestuoso, sobre as águas. Por conta disso, o único ser humano, assim, fora Jesus Cristo, que andou sobre as águas, foi Pedro. Por quê? Porque ele entendeu que era a vontade de Jesus que ele fosse lá. E mais um ainda, que está na Bíblia e nós não entendemos, Filipe. Filipe foi levado pelo Espírito Santo, ele mandou, Filipe foi anunciar aos eunucos, ao eunuco. Atos 8, 39 e 40. Deixa eu abrir aqui rápido. Vou mostrar para vocês. Que experiência sobrenatural pela fé, motivado pela obediência. — 8:39 e 40, livro de Atos. Pedro foi conduzido pelo anjo do Senhor. Filipe foi conduzido pelo anjo do Senhor para aquele caminho, porque o objetivo e a vontade de Deus era que ele anunciasse o evangelho para aquele eunuco e o batizasse. E depois do batismo, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe.
e não ouviu mais o eunuco. A gente poderia imaginar, não, Filipe saiu de fininho e desapareceu. Não, foi uma coisa instantânea. Deus tirou Filipe dali com o seu poder. E olha o que fala o outro, no versículo 40. E Filipe se achou em Azoto, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. A fé faz isso, amados. E aí Jesus faz essa afirmação para esse homem. Então entendamos que a nossa fé, a fé não é fazer aquilo que nós queremos, mas é quando a nossa vontade se alinha com a vontade de Deus. E aí nós temos experiências. E muitas vezes Deus a si mesmo ainda nos prova, para nós ficarmos firmes com aquela prova, para no momento das dificuldades, no momento das angústias, no momento da tristeza, no momento do desespero, nós lembremos, Deus é comigo. E por isso eu creio nele. E aí Jesus fala por aquele homem. Veja só. Deus quer salvar todas as pessoas? Sim ou não? 1 Timóteo 2,4 fala isso. Deus quer a salvação de todos os homens e que eles venham ao conhecimento da verdade. Então, se nós orarmos pela salvação dos nossos filhos, se nós orarmos pela salvação das pessoas, Deus vai mover as coisas. Pode ser que algumas se convertam, até sem a gente saber, no seu último momento de vida, mas Deus vai agir, porque a vontade de Deus é a conversão. Deus vai criar oportunidades para que aquela pessoa entregue a sua vida a Jesus Cristo. Nós vemos aqui o pai intercedendo pelo filho. Ele sofria demais, se angustiava. Qual pai ou mãe aí que gosta de ver o filho sofrer, levanta a mão? Ninguém vai levantar. Ninguém. E aquele homem, vendo que os discípulos de Jesus Cristo, discípulos que tinham condições de expulsar, discípulos que tinham condições de fazer, não conseguiram fazer, amados, não conseguiram fazer. E ele, desesperado, vai a Jesus Cristo. E Jesus Cristo conversa com aquele homem, manda trazer o menino e pergunta se ele crê. Ele disse que cria, não foi? Está aqui na Bíblia, ele falou que cria. Mas logo em seguida, ele entendeu que a intensidade do que ele cria ainda estava dominado pela incredulidade, porque ele viu os discípulos tentando expulsar e não conseguiram. Ele estava apavorado. Ele já estava achando que não tinha jeito mais. Amados, Deus está falando, há jeito sim, há jeito para o seu familiar, há jeito para a sua vida, há jeito para a sua família. Não desista, creia. Sabe por quê? Porque Jesus faz milagre, muitas vezes não pela vida e pela fé da pessoa que está enferma, mas pelo pedido e pela oração de outras. A Bíblia está repleta disso. O centurião lá, que Jesus falou, que não tinha visto tamanha fé daquele homem. Precisamos, amados, exercer a nossa fé, movidos pelo amor de Deus, para com os nossos familiares, para com os nossos amigos, mas também para com todos os desconhecidos. E Deus vai prover ações maravilhosas, sobrenatural na vida das pessoas, para que elas tenham a oportunidade. Veja aqui que Jesus atende o pedido desse pai, mas ao mesmo tempo, ele atende também a necessidade do próprio pai no que se refere à fé. Ele restaura a fé do pai,
e ele cura o menino. Ele cura. Lembre-se de Bartimeu. Eu já ouvi até alguns pregadores falar que Jesus Cristo era irônico, porque ele viu o cego, sabia que ele era cego, e ainda perguntou para ele: o que queres que te faça? Não, meus amados. Jesus estava querendo que aquele cego que já vinha até ali manifestando a sua fé, declarasse isso publicamente diante dele, crendo. E ele fala: que eu veja. Qual foi a resposta de Jesus Cristo para ele? Vai, a tua fé te salvou. Que coisa maravilhosa, amados. Jesus Cristo, ele trabalha na nossa vida. Ele move a nossa vida para que a nossa fé seja fortalecida a cada dia. Por isso, muitas vezes, vem dificuldades, vem enfermidades, vem problemas. Mas Deus está tratando de nós, nos dando experiências. Nós precisamos viver através das nossas experiências com Deus. Aprender sim na palavra, precisamos seguir a palavra. Nós precisamos desejar ter experiências com Deus. E quando essas experiências virem, nós precisamos estar fortalecendo a nossa fé para entender o que Deus está fazendo. E assim, amados, nós vamos nos fortalecer. Aí vimos aqui, Jesus continua, levanta aquele menino. Primeiro ele expulsa o demônio, e o pessoal pensou que ele estava morto, depois ele dá a mão e levanta o menino. Ah, meus amados, como Jesus deve estar estendendo a mão para segurar a nossa mão e nos levantar do sofrimento, nos levantar da angústia, cessar o nosso temor, aumentar a nossa fé no Senhor Deus, para que tenhamos experiências que nunca imaginamos que teríamos. E diante disso tudo, lá no finalzinho, os discípulos ficaram sem entender o que tinha acontecido. E aí os discípulos chegam diante de Jesus e perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos? Aí Jesus Cristo fala uma mensagem tão clara, que parece que muitos ainda não entenderam, do que fortalece a fé. Olha o que ele disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, ou seja, não vai sair. Aí o que ele fala como? A não ser com oração e jejum. Amado, como precisamos separar mais tempo para o conhecimento e nos aprofundarmos na palavra, como precisamos separar mais tempos para investirmos na oração. Nós precisamos entender isso. É isso que vai fortalecer a nossa fé no momento que Deus permitir uma prova. Nós vamos passar firmes. Precisamos conversar com Deus. Precisamos ter satisfação. Quando nós olhamos lá no livro de Abacuque contemplando a impiedade, a injustiça, o mal reinando ali no povo, e ele começa a orar, a falar com Deus, ele quer que Deus haja, Deus não está ouvindo, Deus não está agindo, aí Deus fala com ele. E Deus ainda fala outra coisa, fala que vai vir um povo que vai causar um terrível sofrimento. E ele vai ouvindo aquilo, ele fala de novo: como pode os mais injustos do que nós nos oprimir? E Deus vai falando, e ele entende. Ele estava orando diante de tudo que ele estava vendo. Nós estamos vendo hoje a nossa sociedade desse jeito. O que temos orado, o que temos feito, Abacuque fez. Mas vocês viram a oração dele? De gratidão depois. Naquela oração, Abacuque estava entendendo e falando que Deus não ia atender o que ele pediu.
mas que assim mesmo a fé e a alegria, a convicção e a firmeza estavam em Deus, ainda que ele sofresse, porque sofreu. Ele não abriu mão. Aí nós ficamos tristes, aborrecidos, que nós estamos orando, Senhor, cura fulano, Senhor, faz aquilo, Senhor, e Deus não faz, e Deus não faz. Será que era vontade de Deus fazer? Será que se nós não tivéssemos com maior intimidade com Deus, teríamos orado, não para a cura, mas a pessoa de repente ter uma qualidade de vida? Do Espírito Santo dar refrigério para aquela pessoa, para ela conseguir passar por aquilo com paz, e ainda testemunhando e glorificando a Deus? Jesus fala para os discípulos, muita oração. Será que nós estamos orando muito? A condição aqui para realizar o milagre, se os discípulos estivessem orando, como Jesus Cristo falou aqui, eles teriam curado aquele garoto. Mas eles não conseguiram. Ali eles estavam como apóstolos, Jesus já tinha chamado eles. E nós? Eu acho que nós precisamos repensar a nossa vida de oração. Se nós queremos fortalecer a nossa fé, se você que está me assistindo quer fortalecer a sua fé, ore mais ao Senhor Deus. Agradeça a Deus e se sujeite completamente à vontade de Deus, porque isso que é viver pela fé. Que o Senhor Deus nos ajude, nos conduza e que nós venhamos a buscar viver pela fé, fortalecendo a nossa fé na oração, no estudo da palavra de Deus e na prática dela para a honra e glória do Senhor Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.